Olá, eu sou Arthur do Pronto para Investir e no vídeo de hoje vou responder uma dúvida muito comum, muito frequente que eu recebo principalmente no Instagram, @pronto para investir, sobre como saber se o preço de uma ação está caro ou barato. Então fica aqui até o final do vídeo para você entender todos os pontos que eu vou levantar até chegar na minha conclusão. Mas basicamente, o primeiro ponto é entender como que o preço de uma ação é formado e o que faz essa ação cair ou subir. Então peguei como exemplo aqui as ações da Ambev, que hoje caiu 1,62%. O que fez essa queda aqui acontecer? Basicamente, mais pessoas se propuseram a vender as ações do que comprar. Então, quando tem mais pessoas querendo comprar uma ação, maior é o preço dessa ação. E quando tem mais pessoas querendo vender, menor é o preço dessa ação. Então, se a ação está sendo negociada a R$ 13,95 e eu quero vender, eu poderia colocar um preço aqui, por exemplo, de R$ 13,90. Automaticamente já estaria jogando essa ação um pouco para baixo. E se isso acontece com muita gente ao mesmo tempo, logicamente o preço iria cair. Porque se ficasse só no mesmo preço aqui, talvez algumas pessoas não estivessem dispostas a comprar. E aí, a partir do momento que começa a cair, mais pessoas estão comprando. Então, toda vez que tem uma queda, significa que alguém vendeu e que outra pessoa comprou. Então, isso é algo que nós temos que entender. E outra coisa que nós temos que entender também é como que o preço é formado, né? Como que se dá o 13,95 aqui nesse caso. Eu acho que vai ser muito importante considerarmos aí tanto os resultados que essa empresa já entregou até hoje, quanto os resultados futuros dessa empresa. Então, outro exemplo que eu poderia dar é o prejuízo do Nubank. Por quê? O Nubank teve prejuízo de 313 milhões de reais em 2019. Então essa aqui é uma reportagem da Infomoney falando que o Nubank teve um prejuízo de mais de 300 milhões em 2019. E ainda assim, o Nubank é avaliado em mais de 10 bilhões, por exemplo. E o que faz a empresa ser tão valiosa, ter um valor tão alto, mesmo tendo prejuízo? Então, o mercado ele tem que considerar os resultados que a empresa teve até hoje, mas também considerar a expectativa de lucros no futuro. E é isso que joga o preço do Nubank num valor muito alto. O Nubank, inclusive, não está listado na Bolsa de Valores, mas essa precificação feita por ele aí é o tanto que os investidores estiveram dispostos a comprar pedaços da empresa. Então, basicamente, esse ponto é muito importante a gente entender. Por quê? O prejuízo que a empresa tem hoje não necessariamente faz com que a empresa não valha nada. Então, há uma forte expectativa de que no futuro o Nubank venha a ter lucros e venha a ter lucros bem altos. E isso aconteceu inclusive com a Amazon. Então, a Amazon por muito tempo ela teve prejuízos muito altos e ainda assim ela valia muito já. E da onde que vem esse valor? Do mercado precificar que no futuro ela pode ter muito lucro. Por quê? Vamos supor que você considera que no ano que vem o Nubank pode ter 500 milhões de reais de lucro. Você compraria o Nubank por R$ 1 ou por R$ 1.000? Dando um exemplo. É lógico que R$ 1.000. Eu estaria disposto a pagar caro por uma empresa que eu sei que no ano que vem vai vir a valer um valor muito alto. Eu coloquei R$ 1 e R$ 1.000 aqui para ficar bem idiota a diferença. Se você sabe que uma empresa vai ter um lucro de 500 milhões de reais no próximo ano, ainda que ela não valesse nada hoje, você estaria disposto a pagar muito por essa empresa. Então, quem pagasse 400 milhões de reais aí para ter um lucro no ano que vem de 500 milhões de reais, sairia na boa. Então, o mercado ele precifica essas expectativas de futuro também. Outro ponto que eu acho que é muito importante é saber que existe um efeito comparativo muito forte quando a gente fala de preço de ação. O que é esse efeito comparativo? Quando a gente fala que a bolsa está cara ou barata, a gente tem que tomar cuidado em utilizar apenas o passado para falar isso. Porque tendo em vista que há uma expectativa de futuro aí no preço, a gente não pode considerar apenas o passado. Então, o exemplo que eu poderia dar aqui, pegando o ano da bolsa. Vamos pegar aqui, ela a 119 mil pontos. Considerando o preço de 26 de agosto de 2019, onde ela valia 96 mil, aqui ela estaria cara, a 119 mil. Então a gente tem que tomar um cuidado em olhar só o passado. Por quê? A expectativa de lucro no futuro de todas as empresas listadas na bolsa que estão dentro do índice Bovespa
estão nesse preço aqui. Então não é só olhando para o passado, existe um forte efeito comparativo. Porque se você fala caro ou barato, é em relação a alguma coisa. E essa coisa não pode ser só o passado, tendo em vista que os resultados futuros de uma empresa estão aqui também. Então, comparando esses 119 mil pontos com os 63 mil pontos em março de 2020, aqui neste ponto de março, ela estaria muito barata, já que houve uma desvalorização absurda de 119 até aqui. Porém, qual que é o ponto que eu acho que é muito importante? A expectativa de lucro futura da Bolsa é a mesma nos dois pontos, apesar do valor ter caído? É claro que não. Então, em um ambiente de quarentena, de incerteza, de crise, crise de saúde, crise financeira, não é esperado que a Bolsa vá ter um ótimo resultado no futuro, pelo menos é o que o mercado está nos mostrando aqui. Então, tendo em vista isso, a Bolsa podia estar muito barata em 119 mil pontos, se a gente desconsiderar o passado, e está muito cara em 63 mil pontos. Não tem como a gente saber se a gente não olhar para essa projeção futura, porque olhando só para o passado, a gente não vai ter como saber. O resultado de uma empresa, muito provavelmente, do dia 5 de março, das mais de 50 empresas da Bolsa, do dia 4 de março até o dia 23 de março, dificilmente foi o resultado de uma empresa que fez isso aqui com a Bolsa. Então a gente parte do princípio aqui que isso veio de expectativas de lucro futura da empresa, das empresas, né, no caso. E o mesmo aconteceria aqui. Então hoje a Bolsa em 93 mil pontos estaria cara se a gente olhasse em comparação com os 63 mil pontos. Mas como eu falei, a gente não pode utilizar apenas o passado para prever o preço da Bolsa, para entender o preço da Bolsa. Por quê? A expectativa de lucros no futuro da empresa já estão neste preço. Outro fator que eu acho que é muito importante a gente trazer aqui é o fato do mercado ser eficiente ou não. Então, há uma grande discussão entre ser eficiente ou não. O que seria um mercado eficiente? Seria falar que o mercado inteiro sabe que o preço da ação aqui, no caso, estaria justo, né? O preço da Bolsa a 63 mil estaria justo, o preço a 114 mil estaria justo, o preço a 119 mil estaria justo, porque o mercado já sabe todas as informações que estão contidas aqui e como a oferta e demanda ia ajustando, a eficiência de mercado falaria que aqui o mercado já sabe que as empresas estão valendo o valor justo delas. Então, sobre a eficiência de mercado, eu não acredito que o mercado seja 100% eficiente em 100% do tempo. Porém, mesmo as pessoas que não defendem que o mercado é eficiente, sabem que até certo ponto ele é eficiente. Então o mercado não é idiota. Vamos supor que isso aqui fosse uma ação. O mercado não seria idiota de fazer uma ação que vale 119 mil, vir para 63 mil, só porque as pessoas decidiram vender e não estão nem aí para os resultados dessa ação. Então, no caso, a gente tem que considerar que existe uma certa eficiência. Por quê? Quem visse que está a 63 mil, compraria na mesma hora. Acho que nem deixaria essa ação cair tanto se ela de fato valesse o 119. A ação não ia cair tanto porque o mercado não é burro, não vai deixar uma desvalorização tão grande como essa de bandeja aí para você, que é o espertão que está querendo pegar a ação barata, vir comprar. Então, de certa forma, eu acho que há um consenso de que existe certa eficiência no mercado. Que é o quê? O preço da ação pode até descolar do valor da ação, então preço é diferente de valor, pode até descolar, e aí caberia a pessoa descobrir quando que está descolado e qual que é o preço descolado. E para isso, essa pessoa teria que fazer uma projeção de lucros do futuro da empresa. Porque, como eu falei, olhando apenas o passado, não dá pra gente saber. Não é porque uma ação valia 120 mil pontos aqui, no caso do Ibovespa, não é porque o Ibovespa valia 120 mil pontos que no 63 mil ele tá barato. Não, podia ser justamente o contrário. Em 119 mil ele poderia estar barato, olhando que aqui não existia quarentena, não existia crise de saúde, não existia essas loucuras que a gente está vivendo hoje. Então o mercado poderia estar precificando uma crescida muito alta aí no mercado futuro. E aqui, no auge da pandemia, né, pelo menos aqui no que a gente está vendo na Bolsa, os 63 mil pontos poderia estar caro ainda, porque a expectativa futura da empresa poderia ser ainda menor do que ela era considerada pelo mercado. Então, ainda que o mercado
possa ser ineficiente em alguns momentos, em alguma porcentagem, porque também não vai ser 0% eficiente, uma pessoa teria que saber o quanto ineficiente o mercado é e saber a hora exata de entrar e de sair dessa ineficiência. E aí, o que você teria que fazer para fazer isso? Eu não acredito que você conseguiria, a princípio, mas você teria que se dedicar a ser mais inteligente que o mercado, porque basicamente quem fala que a bolsa está barata a 63 mil pontos, está falando que é mais inteligente que o mercado, porque o mercado está considerando o valor justo 63 mil pontos e vem alguém me falar que sabe que está barato. Então, essa pessoa está acima do mercado, é mais inteligente do que as milhares, centenas de milhares de pessoas que estão negociando diariamente. Então, você teria que se dedicar para ser mais inteligente do que o mercado, que é algo que dificilmente vai acontecer, ainda que fosse possível. E o segundo ponto é ficar o pregão inteiro procurando saber se está barato ou está caro. Porque essas oportunidades, elas não vão ficar disponíveis por um longo período de tempo, e você também tem que saber o exato momento de entrar e de sair. Porque a partir do momento que o mercado pode ser ineficiente, ele pode ser ineficiente tanto para ser mais barato, quanto para ser mais caro. Então a pessoa teria que saber se posicionar tanto na entrada quanto na saída. Outro ponto é que muitas casas de análise vão defender que o preço importa. É lógico que vão, porque elas vendem recomendações. E aí, se ela te passa uma carteira para você seguir com essa carteira pela vida inteira, ela não teria como vender mais nada. E aí é claro que a casa de análise vai ter que falar que o preço importa e que ela é mais inteligente que o mercado para achar esses preços para você. Então acho que é um cuidado muito grande que a gente tem que tomar, porque a partir do momento que uma casa de análise se tornasse a melhor do mercado, todo mundo procuraria ela, e a partir do momento que ela tivesse tantos clientes comprando tanto as indicações dela, automaticamente o próprio mercado se ajustaria a essas recomendações. Então, para mim, é impossível uma casa de análise ser 100% eficiente e o mercado, sabendo disso, não seguir as recomendações dela, o que jogaria o preço da ação para cima quando ela falasse que estivesse barato ou para baixo quando ela falasse que estivesse caro. Então a casa de análise ela só pode dar a melhor recomendação quando o mercado não está seguindo ela. Inclusive, se isso acontecesse, como eu falei, o próprio mercado se ajustaria às recomendações da casa de análise. Então acho que é um cuidado que a gente tem que ter com essas casas de análise, porque ela se coloca como mais inteligente que o mercado. Tem pessoas lá que deveriam ou estão 24 horas por dia procurando saber todas as informações do mercado para saber se a ação está barata ou cara, e ainda assim ela não poderia ter muitos clientes. Por quê? Uma vez que milhares de pessoas, centenas de milhares ou milhões de pessoas seguissem essa casa, automaticamente o preço se ajustaria rapidamente. Outra coisa que a gente tem que entender também é que existem fundos, existem empresas com bilhões de reais investidos na bolsa. E essas empresas, se existisse uma casa de análise tão boa assim, elas iriam seguir, automaticamente não ia dar nem tempo das outras pessoas comuns do mercado seguirem. Então eu acho que essas empresas que são muito grandes também vão ter as suas próprias casas de análise para procurar barganhas no mercado ou momentos de venda. E aí elas descobririam isso antes da gente e faria o próprio mercado se ajustar quando elas dessem ordem de compra ou de venda. Então, se a casa de análise for boa demais, tiver muito cliente, automaticamente eu acho que ela não vai ter como ser eficiente no longo prazo. Então, o que o Arthur acha disso, né? Como saber se uma ação está cara ou barata? Eu vou dar um exemplo aqui com uma empresa, pode ser YouTube 3, só para vocês entenderem meu ponto. Se a gente puxasse o máximo aqui de tempo possível, né? O que aconteceria com uma pessoa que comprasse as ações do Banco Itaú desde 2009, que é o valor, o preço que tem aqui desde 2009. É lógico que a gente sabe que o Itaú se valorizou muito mais do que o valor que está aqui, mas o máximo que tem aqui é 2009, vamos considerar 2009 então. O que aconteceria com uma pessoa que fizesse aportes mensais nessa ação durante tanto tempo? Ela enriqueceria. Desculpa aí a engasgada, mas é isso que iria acontecer. Se você tivesse comprado ações do Itaú todos os meses, desde 2009 até hoje, daria 11 anos aí, você iria estar mais rico. Isso está aqui no gráfico. Inclusive, nos períodos de queda,
seriam os períodos que você mais compraria ações e em cada queda aqui, em cada pico, você teria uma grande valorização nessas ações. Então, o resultado a gente não pode olhar só de 11,37 até 24,11, porque você pegaria vários valores aqui, ó, por exemplo, você compraria a 12 e hoje está 24. Então, quem comprou nesse mês aqui, em agosto de 2011, por exemplo, dobrou esse valor, de 2011 até hoje. O mesmo aconteceria aqui, ó, 13. O mesmo aconteceria ao contrário, quem comprou a 32, mas de certa forma você pegaria uma média desses valores que com certeza iria te deixar muito mais rico. E considerando isso, eu acho relevante dois pontos. O primeiro é que você poderia focar no seu trabalho para gerar dinheiro, poupar dinheiro e destinar à bolsa de valores. Esse é o ponto que eu defendo, que é o quê? A pessoa não precisaria ficar 24 horas por dia olhando os noticiários, olhando o mercado. A pessoa não teria que ser mais inteligente do que o mercado, ela só precisaria escolher uma boa empresa que lucra recorrentemente e que tem bons resultados. Isso automaticamente o mercado vai precificar no longo prazo. Por quê? O mercado não é burro. Então, uma empresa que lucra cada vez mais tende a se valorizar cada vez mais. E se você buscar por gráficos aí que comparam o preço de uma ação com o lucro que essa ação entrega, no longo prazo você vai ver que o preço da ação acompanha sempre o lucro da empresa. Então, uma empresa que lucra cada vez mais, ela tende a valer cada vez mais. E o segredo para você saber comprar uma ação, independente dela estar cara ou barata, é isso. É saber comprar ações de boas empresas que vão ter lucros e que vão fazer esse movimento aqui com o seu dinheiro no longo prazo. E aqui eu considerei apenas cerca de 11 anos, 10 anos. Então, quando a gente fala de investimentos, pelo menos na Bolsa de Valores, a gente está falando de buy and hold, que é o quê? Segurar esses investimentos aí por um longo período de tempo, muito mais de 10 anos. E basicamente, esse é meu ponto. Eu, particularmente, não quero ser investidor profissional. Eu não quero ficar olhando gráfico de ação todo dia. Eu não quero ficar vendo notícia de ação todo dia. Eu quero focar no meu trabalho, fazer dinheiro, poupar dinheiro e levar meu dinheiro a empresas boas, como o Banco Itaú, que vão fazer o meu dinheiro se multiplicar sem que eu tenha que ficar trabalhando, sem que eu tenha que ser mais inteligente que o mercado e sem que eu tenha que ficar procurando formas de achar se a ação está cara ou barata. Por quê? Porque eu vou pegar a média de uma crescente aqui muito boa e que provavelmente vai me enriquecer no longo prazo, desde que eu acerte essas empresas. Então acho que esse é um ponto muito importante, que pouco é falado, porque as pessoas acham que é só você achar, aqui estava caro, porque aqui estava barato. Então aqui está barato porque aqui estava caro. Não, não é assim, porque a expectativa de lucros no futuro de uma empresa vai ter impacto no valor presente. A partir do momento que a pessoa utiliza de um método de valuation, por exemplo, para chegar no valor justo, ela tem que considerar uma taxa de retorno futuro dessa empresa. E aí, eu não acredito que ninguém consegue prever o mercado automaticamente. Eu não acredito em nenhum modelo de valuation, de precificação de ações, porque não faz sentido para mim você tentar saber quanto que uma empresa vai ter de lucro no futuro, sendo que o mercado muda a todo momento. Então, antes da pandemia, existia uma previsibilidade X. Hoje existe outra. Então, no começo da pandemia era outra, hoje é outra, no final da pandemia vai ser outra. Quando sair outro resultado da empresa vai ser outra, porque também a gente poderia utilizar dos resultados da empresa para prever os resultados futuros. E eu não acho que a gente tem que ficar pagando aqui de adivinhador, de ter bola de cristal. Não, eu acho que a gente tem que focar no nosso trabalho, fazer aportes cada vez maiores, então focar em ganhar dinheiro, poupar dinheiro e utilizar isso aqui como renda passiva. E quem trabalha com o mercado não está gerando renda passiva para mim, porque o cara teria que ficar 24 horas por dia procurando essas barganhas aí, ou procurando saber se a ação estava cara. E para mim não é isso que vai ser o 80-20 aqui, né, o princípio de Pareto. Os 20% que vão gerar os 80% de resultado. Para mim o que gera isso é o nosso trabalho, o quanto a gente consegue poupar e a escolha das boas empresas. Então, além de saber se o preço da ação está barato ou caro, a pessoa teria que se preocupar com a qualidade da empresa, se a empresa é boa ou ruim. Porque se a empresa tiver prejuízos maiores no futuro aí, for tendo prejuízos, for piorando, com certeza ela não vai conseguir gerar valor para os acionistas. Então eu acho que é isso, eu defendi vários pontos aqui, nem vi quanto tempo que está dando esse vídeo, mas eu acho que deu para dar uma clareada, pelo menos no que é a minha visão sobre isso. Toma muito cuidado com pessoas que tentam ficar adivinhando se o mercado está caro ou barato. Normalmente eles querem vender
alguma coisa relacionada a valuation para você. Poderia ser uma recomendação, poderia ser um curso de valuation. Para mim, pelo menos, não faz sentido. Agora eu posso falar isso depois de defender tantos pontos aqui. Então foca no seu trabalho, foca na sua renda, enquanto você consegue poupar, e utilize das estratégias de análise fundamentalista para escolher boas empresas e não depender de mais ninguém, nem do seu trabalho para fazer dinheiro. E aí é onde eu acredito que vai estar de fato a renda passiva. Então quem é investidor profissional para mim não faz renda passiva. E é isso que eu busco e que eu ajudo meus alunos e mentorados a buscarem através dos investimentos. Então, se você quiser saber mais sobre a minha filosofia de investimento, sobre como eu escolho investimentos, quais investimentos eu tenho na minha carteira hoje, vou deixar um e-book aqui gratuito para você aprender como melhorar os seus investimentos, como aprender a investir do zero, caso você tenha caído aqui de paraquedas, porque eu acho que vai ser muito importante você ter um investimento aí focado no longo prazo para te enriquecer, independente de querer saber se o preço da ação está caro ou barato. Então vou deixar o e-book gratuito, só baixar aí na descrição. Qualquer dúvida que tiver, ou comentário, ou a sua opinião, deixa aí nos comentários, vou ter muito prazer em responder, em ver também o que você acredita. E é isso, tamo junto, valeu! Não deixa de inscrever, hein?